A dança das cadeiras já vai tomando forma em Brasília. Esplanada dos Ministérios deve ganhar novos ocupantes, uma troca ministerial. O atual ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, já está trabalhando na transição para o senador Ciro Nogueira, que vai ocupar essa cadeira. Lembrando que o Ciro Nogueira é aliado do presidente Jair Bolsonaro, presidente de um dos partidos mais importantes do Centrão, vem defendendo o governo na CPI da pandemia. Então, o Centrão ganhando uma cadeira dentro do Palácio do Planalto. Larissa. É isso, e essas mudanças ministeriais, foram confirmadas, inclusive, pelo próprio presidente Bolsonaro durante uma entrevista a uma rádio agora pela manhã. Bom, o fato é, o atual ministro e o senador confirmaram que já estão debatendo essa troca de comando no ministério. Luiz Eduardo Ramos foi anunciado na Casa Civil em março deste ano, depois de ficar quase 2 anos na Secretaria de Governo. Ramos é muito próximo, ao presidente Bolsonaro e disse que essa saída do cargo não vai mudar a relação dele com o presidente. A Tainá Farfan já aparece aqui com a gente, Tainá? Um ótimo dia para você. Como é que deve ser essa transição? E outra pergunta, já tem uma data para mudança, oficialmente? Temos sim, Larissa. Um ótimo dia para você e para quem está com a gente aqui no Live CNN. Essa mudança deve acontecer já na semana que vem, como confirmou o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, em uma entrevista que ele deu hoje à Rádio Banda B de Curitiba. Vamos ouvir um trecho do que disse o presidente Jair Bolsonaro sobre esse assunto à Rádio Banda B. A princípio é ele. Eu conversei com ele já, ele aceitou. Ele está em recesso, chega em Brasília segunda-feira, converso com ele. Acertamos os ponteiros, e a gente toca o barco. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Ele chegou em 95 na Câmara, eu cheguei em 91. E eu fui mais da metade do meu tempo, de 28 anos de parlamentar, eu fui do Partido Progressista, que é o partido que está o Ciro Nogueira. Então não vamos ter problema nenhum no tocante a bem conduzirmos as questões afetas à Casa Civil. E a Casa Civil é o ministério mais importante nosso. É o que trata, inclusive, da coordenação entre os ministérios. Então, é uma pessoa que nos interessa pela sua experiência, que pode, no meu entender, fazer um bom trabalho aqui. Ciro Nogueira, ele é o líder do Centrão, presidente do PP, vai ser o primeiro senador a assumir o ministério do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ele assume então a Casa Civil no lugar do general Ramos e já chegou a conversar por telefone com o general Ramos. Você viu aí o presidente da República, Jair Bolsonaro, falando que ele retorna ao Brasil. Então, ele está de férias, fora do Brasil e vai retornar para poder formalizar esse aceite ao cargo. Inclusive, Ciro Nogueira chegou a ligar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para informar que ele aceitaria esse convite. Disse que quer ser uma ponte de conciliação ali entre o Congresso e o Palácio do Planalto. E qual que é o pano de fundo dessa nomeação? O Planalto quer melhorar os ânimos aqui entre o Senado e o Palácio do Planalto, porque a imagem do Planalto tem sido muito desgastada, digamos assim, com a atuação e com o trabalho da CPI da pandemia. Outro ponto importante, André Mendonça, nome que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal, precisa passar por uma sabatina aqui no Senado. E tem um desgaste, o nome dele não tem um acordo para aprovar o nome dele, então eles querem amenizar essa situação por aqui também. Outro ponto importante são as eleições de 2022. Bolsonaro aparece atrás nas pesquisas do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esse é outro ponto que Bolsonaro está olhando com essa nomeação, ou seja, trazer o Centrão mais para perto, já visando as eleições do ano que vem. E o que vai acontecer agora com essa dança das cadeiras? Temos então Ciro Nogueira indo para a Casa Civil, o general Ramos deve assumir então a Secretaria-Geral da Presidência da República, que hoje é ocupada por Onyx Lorenzoni, e aí deve ser criado um novo ministério, o Ministério do Trabalho, para abrigar o Onyx Lorenzoni. Essa seria aí uma medida para tentar agradar o Centrão, mas também não desagradar os antigos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Toda essa movimentação também vai impactar na CPI da pandemia. Isso porque Ciro Nogueira é titular da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, o suplente dele, o senador Luiz Carlos Reins, deve assumir essa titularidade. Luiz Carlos Reins, que já está mais atuante na Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu volto com vocês.
Perfeito, a Tainá resumiu muito bem todo o cenário. Obrigada, Tainá. Vou chamar a Basília Rodrigues para a gente analisar mesmo esse cenário que a Tainá já mostrou para a gente. Basília, a partir disso tenho muitos questionamentos para fazer para você. Um ótimo dia. A gente sabe que essa aproximação agora, essa chegada de Ciro Nogueira ao Planalto acaba agradando o Centrão, mas agrada aliados do presidente Bolsonaro? Os aliados do presidente Jair Bolsonaro querem mais mudanças na esplanada dos ministérios. Tudo bem? Muito bom dia a você, Muriel Adjuto. Apesar dessa mexida que o presidente fez em uma importante pasta, que é a da Casa Civil, que trata da coordenação entre os ministérios e também a articulação com o Congresso Nacional, devolvendo, essa atribuição à Casa Civil, que é o DNA político, encurtar o caminho entre o Congresso e o Palácio do Planalto, apesar de uma mudança muito importante, os aliados do presidente Jair Bolsonaro não ficaram satisfeitos com isso, não. Eles querem mais, querem, inclusive, que o presidente possa, em uma segunda rodada de reforma ministerial, mexer na Secretaria de Governo, que hoje tem sentado ali a ministra Flávia Arruda, ela que tem apoio do Centrão. Este é um ponto de insatisfação de alguns aliados do presidente Jair Bolsonaro, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, com quem eu conversei. Eles também problematizaram o tamanho da fragmentação que o presidente irá promover no Ministério da Economia. Sai o braço do trabalho, até ali numa saída negociada com o próprio ministro Paulo Guedes, mas eles esperavam mais, esperavam um novo Ministério do Planejamento, a recriação do Ministério de Indústria e Comércio. Tudo isso, essas insatisfações, essas inquietações da base aliada, agora são uma tarefa para dissolver, azeitar do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que só falta nomear, Ele já confirmou, quem está saindo, o Luiz Eduardo Ramos também já confirmou que está saindo, quem está chegando confirmou, e o próprio presidente Jair Bolsonaro hoje, nesta entrevista, não deixou nenhuma dúvida, Ciro Nogueira será o novo ministro da Casa Civil. Um ponto de atenção para a gente poder levantar aí quanto à personalidade que a Casa Civil terá hoje, a partir de agora, a partir da próxima semana, é que Ciro Nogueira será para o presidente Jair Bolsonaro um aliado. Ele vai ajudar na articulação. Isso não significa que será carne e unha, assim como José Dirceu foi para o ex-presidente Lula ou Eliseu Padilha foi para Temer. Ciro Nogueira não será para Bolsonaro um ministro como Dirceu foi para Lula ou Padilha foi para Michel Temer. Ele é um parceiro, ele não é da mesma carne e unha.